Você quer gabaritar as provas do Correio na disciplina de matemática? Então vem comigo que hoje eu tenho 5 questões de regra de 3 simples que podem cair na sua prova na banca IBFC. Eu sou o professor Guilherme Albuquerque, eu vou estar conduzindo vocês, meus guerreiros, até a sua aprovação. Tranquilo? Então vamos resolver 5 questões de regra de 3 que podem cair na sua prova e que já caíram em provas, em concursos da banca IBFC. Beleza? Então vamos lá. A banca IBFC é uma banca muito tranquila de resolver as questões, né? Ela pode dar uma complicada. Para quem não me conhece, eu estou aqui com o curso Matemática Express, tá? Focado na banca IBFC. Vamos quebrar essa banca e vamos partir para cima, beleza? Então vamos lá, sem muita conversa, vamos resolver a nossa primeira questão da banca IBFC, beleza? Que diz assim: um trem se desloca com uma velocidade de 300 km em uma hora, né? Ele se desloca com essa velocidade. Aí tá perguntando daí: e vai de uma cidade a outra em 3 horas. O tempo que esse mesmo trem faria este mesmo percurso entre as cidades com a velocidade de 450 km é igual a... Primeira coisa que você tem que fazer na questão, quem me segue aí já, quem acompanha nossos cursos, a primeira coisa é você coletar os dados da questão, né? Tem que ler a questão com calma para você coletar os dados e conseguir resolvê-la, beleza? Então, ele está falando aqui que o trem estava se deslocando com uma velocidade 1 igual a 300 quilômetros em uma hora. Beleza? E ele falou que o trem demorou 3 horas, né? Então, o nosso tempo 1 vai ser 3 horas para chegar a fazer esse percurso. Só que ele pergunta que se o trem, vamos chamar de velocidade 2, ele fizesse esse percurso em 450 km em uma hora, quanto tempo, né, vamos chamar de tempo 2, ele faria esse percurso. Então, é uma questão bem tranquila de resolver, tá? De regra de 3. Na regra de 3, você tem que saber, né, as formulazinhas ali corretas, quando ela é inversamente proporcional, quando ela é diretamente proporcional, para você não se embolar na hora de resolver essa questão, beleza? Então, uma grandeza ela é inversamente proporcional quando ela está aumentando e a outra grandeza está diminuindo. Vamos supor, se eu aumentar a minha velocidade, as minhas horas vai diminuir, então ela vai ser inversamente proporcional, beleza? Então vamos lá. Como é que eu faço o esboço dessa questão? Primeira coisa que eu vou fazer é eu definir aqui, tá? Eu definir aqui o nosso esquema de velocidade e o tempo gasto. Tranquilo? Beleza daí? Vamos pegar a velocidade 1 e o tempo 1. Quando a minha velocidade é 300 km por hora, deixa eu apagar aqui para ficar bem mais fácil para vocês. A nossa velocidade ela vai estar em quilômetros por hora, beleza? E o nosso tempo ele vai estar em horas. Deixa eu pegar a caneta azul para a gente continuar. E o nosso tempo ele vai estar em horas. Tranquilo até aí? Então ele gastou 3 horas. Quando a velocidade, né, for 450, ele quer saber quanto tempo vai demorar para chegar e fazer esse mesmo percurso. Note comigo que a nossa velocidade ela está aumentando. Então, quando está aumentando, outros professores colocam uma setinha, mas quando está aumentando, a velocidade está sendo maior. Então, coloca um sinal de mais aqui. Quando ela está aumentando, o tempo necessariamente está diminuindo. Vamos supor que você sai da sua casa
num dia normal a 60 km por hora e vai para o seu trabalho. Você vai chegar aí a 60 km por hora, você vai chegar em 20 minutos. Se você tiver atrasado, saiu de casa e puxou 100 km por hora, você vai chegar num tempo menor. Você vai chegar em menos minutos, porque a grandeza, a velocidade, né, ela é inversamente proporcional com a grandeza tempo. Então, quanto maior a velocidade, menor aqui, menos o tempo. Ela vai ser uma grandeza IP, inversamente proporcional. Quando ela é inversamente proporcional, eu tenho que multiplicar os de cima, esse com esse, e multiplicar os de baixo, esse com esse. 450 vezes x, 450x, vai ser igual a 300 vezes 3. O x trezentos vai ser a mesma coisa, 300 vezes 3 vai ser a mesma coisa que 900, perdão. 450 está multiplicando desse lado, vai passar para o outro lado dividindo. Passo o facão nesses zeros. Sobrou quem? 90 dividido por 45. 90 dividido por 45. 90 dividido por 45 é a mesma coisa que 2. Por quê? Porque 45 vezes 2, 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 4, 8, com mais 1, 9. É a mesma coisa que 2. A grandeza tempo está em horas, então será 2 horas, alternativa correta, letra A de amor. Beleza? Então, uma questão bem tranquila de regra de 3, tá? Quando você pegar uma regra de 3, você tem que definir lá, esquematizar tudo certinho, coletar os dados, depois você montar o esquema lá das grandezas, saber se ela é inversamente ou diretamente proporcional e depois é só correr pro abraço, beleza? Vamos para a próxima questão. Próxima questão, que diz assim, questão número 2. São necessários 60 pedreiros para construir um pequeno prédio em 40 dias. Note comigo que ele está falando de pedreiros e de prédio, construção em dias. Primeira coisa que eu vou fazer é a minha quantidade de pedreiros é 60 pedreiros. O tempo que demora para esses pedreiros, vou chamar de T1, 40 dias para poder construir esse pequeno prédio, muito rápido inclusive. E ele quer saber, logo em seguida na questão, fala assim, a alternativa que apresenta a quantidade de pedreiros que uma construtora necessitará para construir o mesmo prédio em outro local e totalmente idêntico. Então, grave isso, totalmente idêntico, então é a mesma coisa. Só que em apenas 30 dias. Então, ele deu para a gente a quantidade de pedreiros inicial, ele deu para a gente a quantidade, o número de dias que demorou, ele deu para a gente também o nosso tempo 2, que vai ser 30 dias, que essa construtora quer fazer esse prédio em 30 dias. E ele quer saber a quantidade de pedreiros para fazer essa obra, essa mesma obra em 30 dias. Beleza? Então, a gente não tem a quantidade de pedreiros. Vamos montar o esquema. Pedreiros. E tempo em dias. Beleza? Ele falou que 60 pedreiros constroem em 40 dias.
Logo, ele quer saber quantos pedreiros podem construir essa mesma construção em 30 dias. A quantidade de pedreiros precisa aumentar ou diminuir? Vem aqui comigo na minha câmera. A quantidade de pedreiros ela precisa aumentar ou ela precisa diminuir? Note que quando você tem essas grandezas, e a própria construtora aí na questão está falando que ela vai aumentar, diminuir o número de dias e vai aumentar o número de pedreiros. Por quê? Para eu fazer a mesma obra que eu demoro 40 dias com 60 pedreiros, eu tenho que aumentar a quantidade da mão de obra. Então eu tenho que ter mais pessoas para fazer para eu poder fazer em um menor tempo. Então, note que essa grandeza, essa quantidade de pedreiros com o tempo, elas são inversamente proporcional. E quando são inversamente proporcional, a gente vai ter, né, que multiplicar um com o outro de cima e o outro com o de baixo. Vamos lá fazer, vamos para a questão, beleza? Então a gente vai ver aí na questão que ele falou esses dados para a gente. Então eu vou ter que multiplicar esse com esse e multiplicar esse com esse, porque é uma grandeza, são grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Proporcionais. Tranquilo? De boa até aí? Então, nós vamos ver ali que nós já temos os dados, nós já esquematizamos a questão, agora é só correr para o cálculo. 60 vezes 40 tem que ser igual a 30 vezes x. Então, 30 vezes x tem que ser igual a 60 vezes 40. Vou dar o pulo do gato aqui para vocês. Não faz nada, só fatora esse número por enquanto. O que é 60? 60 é a mesma coisa que 3 vezes 20 vezes 40, que eu repeti. E vou pegar esse 30 e vou passar para o outro lado, dividindo. Vou cortar um 0 com 0. Sobrou 3 aqui embaixo. Eu vou cortar com 3 aqui de cima. Me resta quem? 2 vezes 40. Então, 2 vezes 40 é a mesma coisa que 80 pedreiros. Beleza? Então, você note que essa questão é uma questão bem tranquila, que às vezes a gente tem bastante dúvida, mas é só você colocar as grandezas. Essas grandezas aqui, elas são inversamente proporcionais, tá? Então, vai ter que aumentar o número de pedreiros mais e diminui a quantidade de tempo. Quando eu tenho esses sinais diferentes, eu vou ter a inversamente proporcional. Beleza? Tranquilo até aí? Conseguiram assimilar o conteúdo aí da regra de 3? Vamos para a próxima questão. Eu creio que vocês já estejam safos nessa matéria, beleza? Agora pausa esse vídeo, tenta resolver essa questão, tá? Daqui a pouco a gente volta para a gente começar a resolvê-la, beleza? Então pausa aí, tenta resolver, que a gente vai cair para cima e vamos tentar resolver essa questão aqui juntos com você e eu espero que você acerte. Tranquilo? Bem, vamos lá. Então, quando eu tenho essa questão, ela diz assim: um entregador ganha R$ 10 por entrega. Cada entrega demora cerca de 20 minutos em média para ser completada e ele recebeu o dinheiro correspondente. Ele já está trabalhando por 5 horas e pretende fazer nesse dia R$ 250. Assinale a alternativa que indica corretamente a expectativa de tempo, de quanto tempo mais leve ele deve trabalhar, né? Vamos aqui sinalizar essa expressão aqui, ó, de quanto tempo mais, tá? Ou seja, ele quer saber quanto tempo falta para ele poder
completar os 250. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que ver aqui as duas grandezas, valor da entrega e o tempo. O valor da entrega, ele fala para mim que é R$10 e demora 20 minutos uma entrega. Agora ele quer saber quantas entregas ele vai fazer 200, quantas entregas não, quanto tempo ele vai fazer 250 reais em entregas. Então, você tem que notar que ele vai pedir para a questão que a quantidade de minutos, né? Ele te deu ali 5 horas trabalhando, mas é um outro passo. Então, se você olhar a questão e não ler a questão, então vem aqui comigo. Se você não ler a questão, você não vai conseguir resolver. Por quê? Porque nessa questão ele vai informar aqui para gente que a entrega vale R$10, uma entrega, e ela demora 20 minutos para poder ser realizada. E ele quer ter uma meta ali no dia de R$250. Então, em quanto tempo ele vai ter que fazer toda essa entrega? Sendo que ele já trabalhou 5 horas. Então, se ele já trabalhou 5 horas, vamos lá, voltar aqui para a nossa questão. Se ele já trabalhou 5 horas, então ele trabalhou 5 vezes 60. Por que eu estou fazendo isso, professor? Porque eu vou colocar tudo em minutos para depois a gente achar ali na regra de 3. Beleza? Quanto tempo está faltando. Então, ele já trabalhou 300 minutos. Beleza? Então, ele já trabalhou 300 minutos. Quanto tempo ainda mais ele tem que trabalhar para ele poder conseguir bater essa meta de R$250? Quanto maior for o valor, aqui ó, entrega, quanto maior for o valor da entrega, né? Quanto maior for o valor da entrega, como é que vai ser o tempo? É inversamente ou diretamente proporcional? O que vocês vão achar aí? Então pensa comigo aqui. Vou trazer você aqui para minha câmera. Pensa comigo. Quanto mais eu quero, mais eu tenho que trabalhar, certo? Então, se eu quero mais dinheiro, mais tempo eu tenho que trabalhar. Vamos supor que eu trabalho lá o CLT da vida, né? Quanto mais horas eu trabalho, mais eu recebo. E quanto menos horas eu trabalho, menos eu recebo. Então, note que são grandezas diretamente proporcionais. Logo, se são grandezas diretamente proporcionais, quanto maior o valor aqui da entrega da minha meta diária, mais tempo eu vou ter que trabalhar. Quando esses sinais aqui forem iguais, né? Quando crescer ou diminuir juntos, essa grandeza aqui, ela vai ser uma grandeza diretamente proporcional. Beleza? Proporcional. A famosa ADP, tá? Então, se ela é diretamente proporcional, o que eu vou ter que fazer com ela? Eu vou ter que multiplicar cruzado. Já é diferente da inversamente, que inversamente a gente tem que fazer o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo na multiplicação. Agora essa eu tenho que multiplicar os números de forma cruzada, beleza? Então vamos lá. 10 vezes x vai dar 10x igual a 250 vezes 20. Beleza? 250 vezes 20, nós vamos ver que vai dar 5.000.
10x. O 10 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Passar o facão, sobra 500. O nosso tempo está em minutos, beleza? 500 minutos. Então, no total de trabalho, ele vai fazer 500 minutos. Só que quanto ele já trabalhou? Ele já trabalhou 300 minutos que a gente viu ali. Então, falta, né? Vamos achar a diferença? A diferença vai ser 500 menos os 300 que ele já trabalhou. A diferença vai ser igual a 200 minutos. 200 minutos. Tem essa opção aqui nas nossas alternativas? Não tem essa opção. Por quê? Ele jogou o tempo para horas. Então, a gente vai ter que descobrir quantas horas equivalem a 200 minutos. Como que eu faço isso, professor? Sempre quando eu quiser transformar horas, eu tenho que pegar a quantidade que eu tenho, 200 minutos. Deixa eu colocar em outra cor para você poder anotar aí no seu caderno, beleza? Sempre quando eu ter tempo ali em minutos e transformar para horas, eu vou ter que pegar a quantidade que eu tenho em minutos dividido por 60. Então, vou chamar aqui de TF, vai ser igual, vou passar o facão aqui, 20 dividido por 6. 20 dividido por 6 vai ser a mesma coisa. Ó, 6 vezes 3, 18, certo? 18 sobra 2. Então, 180, na realidade, aqui é isso aí, é isso mesmo. 180, eu vou fazer direto porque é até mais fácil para o seu entendimento. Concordam comigo que 180, certo? 180 minutos. Deixa eu colocar aqui ao lado. 180 minutos vai ser igual a 3 horas. 3 horas. Eu tenho aqui 200 minutos. Quanto equivale 200 minutos? Se 180 é 3 horas, são 3 horas e sobram quantos minutos? 20 minutos. Beleza? Tranquilo até aí? De boa? Vocês estão conseguindo absorver o conteúdo? Eu creio que não é tão tranquilo assim, né? Algumas questões, mas se você conseguir resolver essas questões, vem aqui para minha câmera, pausadamente, você vai criar um método. Qual o método? Você analisar os dados da questão, estruturar esses dados, fazer a estrutura da regra de 3, identificar se ela é inversamente ou diretamente proporcional. Logo em seguida, você vai partir para os cálculos. Agora, se você não fizer isso, você vai ficar com bastante problema para resolver essas questões, beleza? Porque tem que ser bem explicadinho, tem que ser bem metódico no início, porque depois você vai pegando prática, vai pegando o dinamismo do negócio e você consegue fazer essas questões aí em 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos no máximo aí, beleza? Então vamos lá. Então a alternativa correta é 3 horas e 20 minutos, que equivalem aqui total, tá? Que equivalem aqui total 200 minutos. 200 minutos. Beleza? Tranquilo até aí? Então vamos partir para a próxima questão. Questão importantíssima, pode ser que caia na sua prova. Questões sobre vazão, sobre torneiras, elas envolvem regra de 3, beleza? Então essa questão aqui ela é bem legal de se fazer e você tem que acompanhar o raciocínio. Duas torneiras são abertas com a mesma vazão. Então eu tenho ali torneira e tanque. Vamos separar aqui torneira. Deixa eu colocar na cor azul. Torneira e tanque, beleza?
Então eu tenho torneira e tenho o tanque. Mas note comigo aqui que estava, o tanque que estava vazio em 18 horas, beleza. Torneira e tempo, perdão. Tenho duas grandezas referente a torneira e tempo. Espera aí que a caneta está meio desconfigurada. Vida própria, beleza? Então, olha, tem torneira e tempo. Como é que eu vou fazer? Ele fala que duas torneiras enche um tanque em 18 horas. O nosso tempo está em horas. Beleza? Então, como que eu vou fazer essa questão? Primeira coisa que você tem que fazer é agora colocar a quantidade de torneiras. Olha lá, se mais uma torneira idêntica às duas e com a mesma vazão fosse aberta, então o tanque seria completamente cheio, hein? Então ele fala que ele vai colocar mais uma torneira com a mesma vazão, ou seja, a torneira vai encher da mesma forma que as outras duas. Se ele está colocando mais uma torneira, eu já tenho duas, então nós vamos ter três torneiras. Beleza? Tranquilo até aí? E ele quer saber quanto tempo ele vai encher esse mesmo tanque com três torneiras. Primeira coisa que a gente tem que descobrir aqui, essas grandezas, elas são inversamente ou diretamente proporcional. Então, quanto mais torneiras, vem aqui comigo na tela, quanto mais torneiras, menor vai ser o tempo, certo? É igual um trabalho. Quanto mais pessoas para fazer um trabalho, menos vai ser a minha quantidade de tempo que eu vou demorar para terminar determinada tarefa, beleza? Então, torneira é igualzinho. Quanto mais torneiras, menor vai ser o tempo para poder encher o tanque. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos voltar para a questão para a gente finalizar. Então, quanto mais torneiras, menos o tempo. Quando eu tenho esses sinais diferentes, ela vai ser IP, inversamente proporcional. Vou multiplicar os de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Beleza? Vamos até o cálculo, finalizar essa questão. 2 vezes 18 tem que ser igual a 3 vezes x. 3x vai ser igual a 2 vezes 18. Só que vamos deixar isso aqui mais harmônico, fatorar. 2 vezes 18 é a mesma coisa que 9 vezes 2, certo? Ou a mesma coisa que 6 vezes 3. X vai ser igual a 2 vezes 6 vezes 3, dividido por 3. Vou passar o facão, cortar em cima e embaixo, beleza? Sobrou quem? 2 vezes 6, que vai ser igual a 12. Meu tempo está em quê? Está em horas. Então, 12 horas. A alternativa correta é a alternativa letra B. Questão bem tranquila de se resolver. Caiu na banca IBFC, tá? Em 2018, para soldado do Corpo de Bombeiros, nível médio. Então, as incidências de cair na sua prova, a regra de 3 simples é muito grande, tá? Você que está com dúvida em matemática, dúvida nas regras de 3, regras de 3 compostas, em todo esse edital dos Correios, eu tenho um link aqui embaixo com o curso completo, né, te preparando para você resolver todas essas questões da prova de matemática da banca IBFC para os Correios, beleza? E gabaritar essa prova, tranquilo? Então, se você tem dúvida, deixa o seu joinha, seu like aí, tá? A gente vai fazer mais uma questão. Nós vamos fazer mais uma questão para que você fique craque em regra de 3, beleza? Então aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo vai ter o link do Matemática Express, um curso voltado todo completo para IBFC
para os Correios, para que você venha gabaritar as provas de matemática do Correio, beleza? Para o cargo de carteiro, que é nível médio. Tranquilo? Então, se você está com dúvida, pode chamar aí, comenta aí se você está gostando das aulas, comenta aí o que você quer que eu traga na próxima aula aí sobre os Correios, sobre o concurso dos Correios, qual é o próximo assunto da disciplina de matemática que você quer que eu traga, beleza? Então, vamos para a última questão. A última questão que diz assim: para percorrer a distância entre duas cidades. Note aqui que essa questão foi de técnico administrativo da Banca IBFC em 2016, tá? Para percorrer a distância entre duas cidades, a velocidade média é de 90 km por hora e o tempo gasto é de 4 horas. Se a velocidade média fosse de 60 km por hora, então o tempo necessário para percorrer essa mesma distância seria de... Note que você pode ver que a banca ela tem um perfil de cobrar regra de 3, normalmente com as mesmas historinhas de sempre. As historinhas ali de percorrer cidade, velocidade e tempo, produção de obra, pedreiro e tempo, ela cobra ali torneira e tempo de enchimento. Então, você vai ver que a banca ela tem um perfil, né? E ela traça esse perfil e você vai ver que ela não foge muito disso, beleza? Então, vamos lá resolver essa questão, porque essa questão é de suma importância na sua preparação e eu creio que você vai gabaritar. Pausa o vídeo aí, deixa aí você tentar resolver essa questão em 3 minutinhos, porque é o tempo mínimo e máximo, é o tempo máximo, perdão, que você tem para fazer uma questão na sua prova, beleza? Então, pausa o vídeo, eu vou te aguardar aí, tá bom? Vamos lá. Então, se você tentou resolver essa questão, você com certeza é aluno do 100KO Concursos e está gabaritando aí, né, na Matemática Express, está gabaritando as suas provas de matemática e as questões de concurso da Banca IBFC. Beleza? Então vamos lá, sem muito rodeio. Ó, para percorrer uma cidade, então ele fala de velocidade aí, duas grandezas, velocidade e a grandeza tempo, velocidade e a grandeza tempo. O tempo ele fala que está em horas e a velocidade está em quilômetros por hora. Beleza até aí? Então vamos lá. Ele fala que a velocidade inicial dele lá, V1, vamos separar aqui a V1. Lembra que você tem que coletar os dados? Colete os dados, perca 10 segundos da sua questão aí, mas colete os dados para você não se enrolar na hora da prova, beleza? Então ele diz assim: a minha V1 vai ser igual a 90 quilômetros por hora. O meu tempo que ele vai fazer T1 para poder percorrer isso aí, essa distância, é 4 horas. Ele fala que a V2 é 60 km por hora. Ele quer ir mais tranquilinho para o destino. Ele quer ir de boa, com a velocidade mais reduzida, para ele poder ir tranquilo no caminho. E ele quer saber quanto tempo ele vai levar. Agora que eu já coletei os dados, eu vou colocar aqui no nosso esqueminha, tá? Aqui no nosso esqueminha, vamos estruturar o nosso esquema, beleza? Ele demora, para 90 km por hora, ele demora 4 horas. Ele quer saber, em 60 km por hora, quantas horas ele vai levar nesse percurso. Note comigo que agora eu preciso seguir o meu padrão. Qual é o padrão? Tenho duas grandezas, beleza? Duas grandezas, velocidade e tempo. Quanto maior for a minha velocidade, menor vai ser meu tempo. E quanto menor for a minha velocidade, maior vai ser o tempo. Então a minha velocidade aqui está sendo menor, está diminuindo,
né, o meu tempo de percurso de viagem vai aumentar. Então, quando eu tenho sinais diferentes aqui, é inversamente proporcional. O que eu faço quando é inversamente proporcional? É isso aí mesmo, beleza? Multiplico o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 60 vezes x, 60x. 90 vezes 4. Eu vou deixar aqui nessa forma para a gente poder pegar a visão dessa questão. 90 é a mesma coisa que 3 vezes 30 vezes 4. Aqui 60, vou passar para o outro lado dividindo, só que 60 é a mesma coisa que 3 vezes 20. Que 3 vezes 20, beleza? O que eu faço aqui, professor? Vou fazer da seguinte forma, ó. Corto 0 com 0, corto 3 com 3, 4 dividido por 2, eu corto aqui, sobra 2. Então vai sobrar quem? O meu 3 e o meu 2. 3 vezes 2 vai dar 6 horas. Alternativa correta, letra A de amor. Eu creio que você é aluno do Sem Caô Concursos, gabaritou essas cinco questões e eu creio que você vai conseguir gabaritar aí a prova, beleza? Então, você que teve aí, ficou com alguma dúvida, por algum motivo você não soube fazer alguma questão, comenta aí se a prova vai estar fácil, se você está conseguindo desenvolver na matéria, se você tem dúvida em outros assuntos da matéria de matemática para a banca IBFC, tá? Comenta aí embaixo no vídeo que eu vou estar respondendo você, beleza? Então, vou te convidar aqui só mais 5 segundinhos para você ouvir uma coisa bem importante sobre esse concurso, tá? Se você ainda não está se preparando, se você não conseguiu se preparar ainda, eu vou te apresentar aqui o Matemática Express. O que é o Matemática Express? Ele é um curso focado certo, 100% assertivo para os Correios, beleza? Então você vai ver que ele é um curso assertivo para os Correios, voltado à banca IBFC, beleza? Tá aí do lado aí na tela para você. E eu tenho aí diversas estratégias para você poder gabaritar a sua prova e poder sair com a sua aprovação nas mãos, beleza? Se você gabaritar matemática, você já tem aí um bom caminho andado no seu curso, beleza? Então vamos lá, eu vou estar explicando um pouquinho para você o nosso curso Matemática Express, focado diretamente aí para o concurso dos Correios, a banca IBFC. Ele vai contar, deixa eu pegar a minha caneta aqui, ele vai contar com aulas totalmente focadas para a banca IBFC, beleza? Videoaulas, tá? Videoaulas, resolução de questões em vídeo, material, tá? Material com questões, didática simples e prática. O que é didática simples e prática? Você não tem tempo para poder ficar ouvindo história da carochinha. Quanto mais você fizer de questões, você vai estar preparado para poder gabaritar sua prova. Então, se você não está resolvendo questões, você está com um sério problema de não conseguir obter êxito e gabaritar matemática nas provas dos Correios, beleza? Então, você que está com dúvida, você que tem um amigo que esteja com dúvida em matemática, vai fazer as provas dos Correios. Aquele aluno aí, aquele amigo que ainda não está se preparando com nenhum material, manda ele assistir esse vídeo, compartilha com ele, dá um curtir aí embaixo. Se você curtir, a meta hoje é você curtir, e se tiver 100 curtidas, eu vou lançar mais um assunto para complementar esse, tá? Que seria a regra de 3 composta. Então, se você curtir aí, compartilhar, se você se dedicar e mandar para os seus amigos, eu vou lançar para vocês um vídeo à tarde, né, na parte da tarde, sobre regra de 3 composta, beleza? E vou resolver questões sobre a regra de 3 compostas para
para a banca IBFC dos Correios 2024. Tranquilo? Então, o menor preço do mercado tá aí na tela para você, R$ 39,99. Você vai levar um curso que vai ser simples e direto, sem caô. Por isso que o nome do curso é Sem Caô Concursos, para você poder gabaritar a prova de matemática. Então, você que quer o combo do Matemática Express, você pode chamar a gente aí. Vai ter um linkzinho de compra aí. E vai também ter a nossa página aqui no Instagram. Você pode me chamar via direct, que eu vou estar respondendo você lá no Instagram e vou estar te mandando e tirando suas dúvidas e te mandando o link do pagamento. Beleza? Então, é isso. Um forte abraço, tá? Você que assistiu essa aula até o final, que você venha a ser aprovado no concurso, tá? E que você venha a tirar uma boa nota. Beleza? Então, tamo junto. Professor Guilherme na área. Um forte abraço. Até o próximo bizu.